A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão agora, neste momento, que abriram esse vídeo. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. E eu peço para você meditar juntamente comigo aqui, estamos aqui no monte, aqui com o irmão Juliano. Dê paz do Senhor, irmão Juliano. Pai Senhor, Deus abençoe a todos que vão acompanhar esse vídeo em nome de Jesus. Estamos aqui buscando a presença de Deus aqui no monte, aqui está uma maravilha. Estamos consagrando ao Senhor e vamos dar uma meditar na palavra aqui. O tempo está fresco, está uma benção. Então eu vou ler lá em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18, rapidinho. E daí ele vai ler o outro versículo para deixar claro. Então, Romanos 3, do 9 ao 18, acompanhe comigo. Que conclui: temos nós qualquer vantagem? Apóstolo Paulo falando para os judeus. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Os judeus, por ser o povo escolhido de Deus, no tempo da lei, do Antigo Testamento, etc. e tal, para a salvação, estavam se gloriando, se achando melhor do que os gentios e dos gregos que criam na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos mostrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com sua língua urdem enganos. Venenos de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria e desgraça. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante deles. E agora, para fechar esses versículos aqui, o irmão Juliano ali, o Juliano vai ler o versículo 3 de Romanos 23. Capítulo 3, versículo 23, é isso aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus irmãos, o que nós podemos analisar aqui? Os judeus aqui estavam se achando melhor do que os gregos, do que os gentios. E daí aqui, se você for ler no começo, diz, qual é a vantagem dos judeus? No Romanos 3:1, qual é a vantagem dos judeus? Qual a utilidade da circuncisão? Daí o apóstolo Paulo fala aqui, sim, nós, os judeus, são o povo escolhido de Deus, mas rejeitou o Messias, está rejeitando o Messias, está rejeitando o Salvador. E eles, mesmo aceitando o Messias, junto com os gregos, junto com os da incircuncisão, que não era o povo escolhido de Deus, do tempo da lei, do Antigo Testamento, junto com eles, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o próprio Deus diz que não há um justo sequer. Todos estão corrompidos, todos pecaram. Aonde foi lido do 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa que todos são pecadores, tanto judeus como gregos, precisavam de Cristo, precisavam crer em Cristo. Precisavam aceitar a Cristo. Por quê? Porque Deus enviou o Salvador.
E Deus enviou o Salvador para a humanidade, para todos os seres humanos, porque Deus encerrou a todos, como o apóstolo Paulo falou aqui, debaixo do pecado, para ter misericórdia de todos, através de Cristo. E todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você for analisar esta palavra aqui, é uma palavra muito forte, muito tremenda, que revela a condição do ser humano, que revela a natureza do ser humano, uma natureza de pecado, uma natureza imunda, uma natureza de desgraça, uma natureza de condenação. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo, João 3,16, para quem crê em Cristo não venha perecer no pecado, perecer na condenação ao inferno. Então esta palavra aqui, ela é forte, tremenda e poderosa. Todos os que nascem, como Davi falou, que foi gerado na iniquidade e no pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano é pecador e o ser humano precisa crer em Cristo. Ali em Isaías fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. Mas a separação do homem com Deus é por causa do seu pecado. E essa barreira de separação, ela cai por terra através da morte de Jesus Cristo. Através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Porque em Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado sendo a morte. Não é somente a morte do corpo, mas é a morte espiritual. E essa morte espiritual, com consequência da condenação eterna, ela pode ser evitada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, todos estão mortos em pecado. Se todos estão mortos em pecados, todos precisam de Jesus. Todos precisam do Salvador. E para a pessoa alcançar de Deus esta salvação, é somente através de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então você analise. Você pode estar ouvindo essa palavra e dizendo: mas eu já sou cristão, já sou salvo. Esta palavra não serve para mim, eu estou no caminho de Deus, eu aceitei Jesus, sou crente, sou evangélico. Mas só que depois nós vamos trazer para nós qual é a base para manter a salvação. Para manter a salvação de Deus sobre a nossa vida. Porque muitos aceitaram Jesus, mas não se colocaram na posição. Não se colocaram na posição de salvo. Por exemplo, aceitaram a Cristo, mas sem o pleno conhecimento da salvação em Cristo. Um acúmulo de informação sobre a doutrina da salvação. Outras nem a doutrina da salvação tiveram conhecimento. Apenas estão participando de uma religião e não têm o conhecimento
da Escritura, do Evangelho, do verdadeiro plano de salvação, que é o poder sobrenatural do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para não somente mudar a pessoa de uma religião para outra, ou de uma pessoa sem religião para ter uma religião, mas mudar totalmente a pessoa. A mudança do coração, da mente, a mudança do olhar, do falar, do pensar, do sentido. A mudança de prática. Uma mudança que começa no seu espírito, na sua alma, no seu corpo e transcende a este mundo. Como Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Voltando à palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. Todos precisam do Salvador. Todos precisam que o preço do seu pecado venha a ser pago diante de Deus. O salário do pecado é a morte. O ser humano já está morto. Por isso que já está destituído da glória de Deus. Daí você pode ser uma pessoa que ainda não tem o conhecimento do Evangelho, não é cristão, não é crente, não é evangélico, e está tendo contato agora com esta palavra. Você se pergunta, se eu nasci em pecado, se eu vivo em pecado e veio esse Salvador, Jesus Cristo dos crentes, para salvar, o que é preciso eu fazer para eu ser salvo? Quando a pessoa tem o conhecimento da sua vida de pecado através do Evangelho, quando a pessoa tem o conhecimento que ela está vivendo uma vida alienada de Deus, que não tem conhecimento de Deus e da sua palavra, ela precisa entender que a verdade está nas Escrituras. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo veio para salvar o pecador. E todos são pecadores. Todos carecem de Cristo para ser salvo. Porque só Ele pode salvar. Porque só Ele é o caminho. Porque só Ele é a verdade e só Ele é a vida. O que o apóstolo Paulo falou ali, aonde o próprio Deus diz, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, e começa a trazer todos aqueles pecados que fazem parte da natureza dos injustos, dos pecadores. E diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há temor de Deus diante deles. Por quê? Porque estão destituídos da glória de Deus. Porque pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles não têm a comunhão com Deus, o conhecimento de Deus. Então, se você for analisar, o primeiro passo que a pessoa precisa entender é que a pessoa está morta espiritual. A pessoa está tomada pelo pecado. Está nas trevas. Está escrava do pecado. Está na condenação eterna. E a partir desse conhecimento, a pessoa vem para Cristo. Quando ela vem para Cristo, ela vem para a palavra de Jesus Cristo. E qual é a palavra de Jesus Cristo? A palavra de Jesus Cristo é arrependei-vos.
arrependei-vos. E para você se arrepender, você precisa reconhecer o teu pecado, a tua vida de pecado. Você precisa entender que você precisa abandonar a tua vida de pecado, a tua própria vontade, para aceitar a Cristo como Salvador da tua alma e como Senhor da sua vida. E quando você compreende isso, e deseja isso, você está apto a chegar diante de Deus e confessar a Cristo como teu Salvador. Porque você creu na palavra com o teu coração e você vai confessar com a boca. Como está escrito ali em Romanos. Romanos fala, se você crê com o coração e confessar com a tua boca, você é salvo. Porque a partir deste momento, você recebe o perdão dos pecados. Atos 3,19. E esse perdão dos pecados, pelo teu arrependimento, por você virar as costas e querer seguir a Cristo, se entregando ao Senhor, você recebe o perdão e a purificação e o Espírito passa a habitar em você. Qual é o Espírito? O Espírito de vida em Cristo Jesus. Então você não estará mais morto em pecado. Você estará vivo espiritual na presença de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas você foi vivificado. Por quê? O salário do pecado causava a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a salvação. Ele te salvou e Ele te deu vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então você recebe a salvação. E quando você recebe a salvação, você recebe a vida. Então você passa a andar no Espírito, pelo Espírito de Deus que passa a habitar na tua vida. Aonde está escrito isso? Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se alguém está em Cristo, Romanos, capítulo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou eles da lei do pecado e da morte. Então esse processo acontece na vida da pessoa que se converte verdadeiramente a Cristo. Então o que acontece? Você tem uma vida nova. Você passa a ter uma vida de consagração, de oração, de jejum. Você passa a ter uma vida de dedicação à palavra, se alimentar da palavra, a buscar o conhecimento da palavra. Você busca ter uma intimidade com Deus através da palavra. Você passa a fazer a vontade de Deus revelado na palavra. Porque quando você estava morto em pecado, as obras da carne te dominavam. E quando você vem para Cristo, você está em Cristo, você não anda mais na carne, porque Cristo é o teu Salvador. Cristo te salvou, te libertou do pecado, te transformou, e Ele é Senhor da tua vida, e você passa a não fazer a tua vontade pecaminosa que tinha, porque você foi purificado e liberto dela, e você passa a obedecer à vontade do Senhor Jesus. Revelado na palavra, guiado pelo Espírito Santo. E quando você passa a obedecer esta palavra, você entende que já não é mais você, mas é Cristo que está em você, é o Espírito de Jesus Cristo que está em você. É o processo que acontece, aonde Gálatas 5,19 diz: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívias,
porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esta natureza da carne, essa natureza pecaminosa, que causava a morte espiritual, você foi liberto dela. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. E você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que, seguindo de Gálatas 5,19, que fala das obras da carne, que você praticava, ou que você está praticando e precisa abandonar. Quando você se converter, você passa a ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, paz, mansidão, fidelidade. E não há lei para essas coisas. E a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. E quando você passa esse processo, a tua carne foi crucificada com suas paixões e concupiscência. Porque você foi salvo por Cristo. Rapidamente, João 3,16, o Salvador veio para a terra enviado por Deus por amor. Para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Qual é o mundo? É aquela humanidade que o próprio Deus disse, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer na terra. Não há temor de Deus diante deles. Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Então eu vou enviar o Salvador, o meu Filho, para que os que crêem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o que acontece? Jesus vem. E quando Jesus vem, Mateus 11:28, ele chama: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 16:24, aquele pois que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. 1 João ali, 12:13, se não me foge da memória, fala: aos que creram, aos que receberam a Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então você passa a ser salvo. Você passa a ser salvo a partir do momento que você nasce de novo. Quando o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E quando o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, você não anda mais na sua vontade. Você anda na vontade de Deus, porque você está em Cristo Jesus. Porque Gálatas 6,14, como o apóstolo Paulo falou: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Você passa esse processo, o mundo, as suas paixões e concupiscência são crucificados. Você passa a ter o Espírito Santo e andar no Espírito, com os frutos do Espírito. Por quê? Você não tem prazer mais no pecado, você tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Porque Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo falou que já não é mais a pessoa que vive. Não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo na fé dele, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. E agora, se você passou todo este processo, você tem que andar em novidade de vida, em santidade. E você me pergunta, o que é santidade? Santidade, 1 Tessalonicenses 5:23.
santificar o espírito, alma e corpo, separação do mundo, separação da vaidade, do mundanismo, das obras da carne, revelado em Gálatas 5:19, que já foi lido, de todos aqueles pecados que você vivia. Você vai ter nojo, você vai condenar, você vai reprovar, você vai combater com a palavra. Você não vai compactuar e nem ser passivo com aqueles pecados que você vivia, porque você é uma nova criatura. Porque o Espírito de Deus habita em você. Porque você ama a santidade, a obediência, você ama a Deus. E você odeia o pecado, odeia esse mundo. O próprio apóstolo João diz ali, 1 João capítulo 2, 15, 16, 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando fala o mundo de pecado, esse prazer maligno diabólico da prostituição, dos jogos, da mentira, os frutos, as obras da carne, que são opostas aos frutos do Espírito, aonde esse sistema maligno diabólico satânico governa o prazer do pecado sobre o governo do príncipe da potestade do ar, de Satanás e os demônios. Por que que você não vive mais na prática do pecado? Por que que você condena o pecado? Porque Efésios 2:20 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, mundo de pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade das trevas, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles são. Então você foi resgatado, foi vivificado, Deus te deu vida, você não está mais morto no pecado. Então o teu prazer está em Deus, está no céu, está em santificar a vida, em consagrar a vida, em separar do pecado, separar do mundo, se consagrar, se encher do Espírito Santo, da graça, da unção, do conhecimento, da palavra revelada do Evangelho. E você passa a ter prazer nas coisas de Deus. Você passa a odiar o pecado, a condenar o pecado, a reprovar o pecado. Porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus é santo. E todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são santificados por eles e odeiam o pecado. Mas para a pessoa viver a salvação, a santificação, ela precisa, depois que passa o processo da conversão, dedicar a sua vida à oração, ao jejum, à consagração. Todos os homens e mulheres de Deus eram homens de oração, tinham prazer, tinham vida de oração, consagravam a vida em jejum, tinham prazer na palavra do Senhor, na lei de Deus, como Davi falou. Davi falou ali no Salmo 1, aquele homem de Deus tremendo, segundo o coração de Deus, deixou ali o conselho para o cristão, para aquele que aceita Cristo. Bem-aventurado o homem, que significa feliz o homem, feliz a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos guia em toda a verdade. Quem tem o Espírito de Deus tem prazer na verdade do Evangelho, tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em estar em oração falando com Deus, buscando mais, tendo uma comunhão profunda com Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem prazer em jejuar, em consagrar, em santificar na presença de Deus. Tem prazer no céu, tem prazer
em Cristo, no Espírito Santo e na palavra. Se você é um crente que não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem prazer na palavra, não ama a palavra, não busca a profundidade do conhecimento da palavra de Deus, você é um crente carnal e você corre o risco de ficar no arrebatamento, se partir para a eternidade, desta forma você ir para o inferno. Porque carnal não entra no reino de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem prazer nas coisas do céu. Você tem prazer na salvação em Cristo. Você tem prazer na palavra de Deus, como descrito agora aqui aonde eu falei. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Ele nos guia em toda a verdade. Como pode ter o Espírito de Deus e não conhecer a palavra de Deus? Não ter prazer na palavra de Deus? Como pode ter o Espírito Santo de Deus e não ter prazer na oração, em falar com Deus? Como pode ter o Espírito de Deus e não ter prazer em jejumar e consagrar a Deus? Que Espírito é esse que está em sua vida? Examina-te a ti mesmo segundo a palavra, para que você não venha ser reprovado no arrebatamento ou quando partir da eternidade. Ter o Espírito Santo não significa você estar frequentando uma igreja e participando desses cultos que tem aquela palavrinha motivacional só de bênção, que tem meia horinha de oração, que tem aqueles louvor egocêntrico, que não tem nada de adoração a Deus. Por isso que estão mortos espirituais, porque acham que têm vida espiritual e sobrevivem somente com esses cultos. Mas dentro da casa não tem vida de oração, dentro da casa não tem prazer em dedicar a palavra de Deus, dentro da casa, no dia a dia ou no trabalho, não consagram a vida a Deus em oração e não combatem o pecado. São passivos e o seu círculo de amizade, a maioria são ímpios. Preste atenção. Será que você é salvo? Será que você é convertido? Será que você tem o Espírito Santo? Será que você passou esse processo que eu descrevi através da conversão genuína? Será que você nasceu de novo? Ou será que você é apenas um fariseu religioso? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Medite nesta palavra. E você que não é cristão, você que está afastado, Jesus precisa fazer uma obra na tua vida e Ele vai fazer. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. Volte para Jesus, você que está desviado. Você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus. Creia no Senhor e seja salvo. Se entregue ao Senhor. E você que é um crente carnal, pega essas palavras que foi falado aqui. E você que é um crente espiritual que consagra a vida, consagre mais ainda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está acabando o tempo aqui, não vai dar para prosseguir, senão eu vou perder o vídeo. Então Deus abençoe, fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém?